Tenho um pedido para fazer para você que está vendo esse vídeo. Pare de envergonhar a igreja. Pare de envergonhar a igreja de Cristo. Óbvio que isso não é para todos. Eu sei que há muitos cristãos que são tementes a Deus, têm honrado ao Senhor, dado bom testemunho, levado a palavra com zelo. Mas infelizmente hoje nós vemos pessoas que estão envergonhando o nome de Cristo. Pessoas que estão envergonhando de várias maneiras, inclusive passando e compartilhando maus testemunhos de pessoas. Passando e compartilhando coisas tristes que acontecem nas igrejas, onde não somente os crentes, mas os descrentes ridicularizam essas coisas que acontecem. Creio que nós devemos seguir o exemplo de Davi, que quando Saul morreu, ele falou, olha, não se nomeiem Gade, para que as filhas dos filisteus não se alegrem, para que os incircuncisos não fiquem contentes. Entende o que eu estou falando? Eu estou falando que quando nós pegamos e nós começamos a divulgar coisas que não edificam a nada, só escandalizamos o nome de Cristo. Uma outra coisa que nós vemos muito nesses dias são pessoas que, infelizmente, mesmo na igreja, elas são piores que aqueles que estão fora da igreja. Pessoas que estão na igreja, mas devem e não pagam. Pessoas que não têm palavra. Pessoas que não amam ao próximo. Pessoas que não honram os seus compromissos. Pessoas que no trabalho não são as que trabalham mais e as mais celosas, mas são as que trabalham menos, que criam confusões e fofocas. Gente, como cristãos, nós devemos ser exemplo, porque muitos poderão deixar de chegar até a igreja por causa de um mau testemunho de uma pessoa. Eu tenho uma pessoa muito amada na minha família, que infelizmente ela tinha uma loja, e nessa loja muitos cristãos compravam nela. Só que falavam, depois eu pago, e nunca pagavam. E muito pelo contrário, começaram a comprar em outra loja e atravessar a rua para não se encontrar com ela. Até hoje, passado dezenas de anos, essa mulher ainda não teve um encontro com Cristo, porque ela não consegue ver Cristo nessas pessoas. Ela até testemunhou um dia, você eu sei que é crente, fulano eu sei que é crente, mas os outros eu não confio em ninguém. Que triste, porque esse foi simplesmente o testemunho que ela recebeu. Nós, como cristãos, nós temos um compromisso de ser luz e sal nessa terra. Luz para iluminar o caminho daqueles que estão cegos, não sabem para onde vão. Luz para que, de repente, eles possam ver no meio da escuridão qual o caminho que devem seguir para irem para um caminho de segurança. Sal, porque nós temos como dar um sabor especial à vida das pessoas. Esse sabor nós damos através de Cristo Jesus. Cristo na nossa vida, a unção de Deus na nossa vida, palavras temperadas, amor ao próximo, gestos de amor, entrega, buscando primeiro o interesse dos outros, depois os nossos. Sal, porque o sal é o que faz toda a diferença. O sal é que tira a corrupção. O que é que você está falando, pastor? Vai tirar a corrupção da política? Não, não é isso que eu estou falando. Eu não sei se você sabe de onde saiu o nome salário. O nome de salário saiu de sal. Por quê? Porque os soldados romanos, eles recebiam salário, ou seja, uma porção de sal, de tão valioso que era o pagamento deles. Então, por que eles faziam isso? Eles faziam por um motivo. Sal era raro e era difícil de ser conseguido, o que é diferente de hoje. Hoje nós também temos um monte de comodidades, geladeiras, freezer e um monte de coisa. Naquela época não havia. Então, se você quisesse temperar alguma coisa, você tinha que ter um salzinho para temperar, assim como também para preservar. Foi daí que saiu a carne seca, foi daí que saiu o bacalhau. Por quê? Porque somente havia um jeito de preservar um alimento para ele não estragar, era salgando esse alimento. Isso é o que eu falo de tornar aquele alimento não corruptível, certo? Ele não vai apodrecer. Então nós, como igreja, temos que ser pessoas que vão estar aqui para que esse mundo não apodreça, para que esse mundo não se estrague. Muitas das coisas que vemos hoje é porque as pessoas não estão dispostas a escutarem os que os cristãos falam. E por que não estão dispostas a escutarem o que eles falam? É porque o que eles falam não condizem com o que eles vivem. Então, quando de repente eu falo algo, as pessoas vão ver se eu vivo aquilo. Eu falo de Jesus, eu vivo Jesus. Eu falo de amor, eu vivo o amor. Ou de repente eu somente falo, mas não consigo viver aquilo. Qual é o meu testemunho? O nosso testemunho é que vai fazer com que pessoas venham a Cristo, porque elas vão ver Cristo em nós. O nosso testemunho é que vai fazer com que pessoas nos sigam, porque eles vão ver uma luz iluminando o caminho para onde eles devem ir. O nosso testemunho é que vai fazer com que eles cheguem até nós, porque eles
sente um tempero diferente, algo gostoso. É bom estar junto. Tinha um cristão que vive Jesus. Tinha um cristão que não vive falando mal de um ou de outro. Vou contar um testemunho para você. Eu conheci um rapaz há anos atrás. Eu estava pregando o evangelho para ele. Eu falando com ele, ele disse: uma vez, quando eu estava trabalhando, tinha um cristão. E ele falava todos os dias de Jesus para mim. Eu falei: poxa, que legal. Só que ele falava que Jesus é amor, ele falava que Jesus era o caminho, ele falava que Jesus muda a vida das pessoas. Só que quando o chefe mandava ele ficar até mais tarde trabalhando, ele xingava o chefe. Quando o chefe passava, ele reclamava o tempo todo do trabalho. Ele nunca era grato por nada. Ele sempre falava mal das pessoas. Ele sempre criticava uma ou outra pessoa. E eu fiquei, poxa, ele fala de Jesus, parece ser tão bom, mas o que ele mostra é tão ruim. E nesse período entrou um kardecista. E esse homem chegou e quando aconteceu alguma coisa ruim, ele falava: não, tem paciência com ele. Aconteceu uma outra coisa, não, talvez ele esteja irritado. Deus abençoe ele. E esse homem também falava de Jesus. Eu falei: então deve ser esse Jesus que eu devo seguir. E aquele homem acabou indo por um caminho, porque simplesmente ele não viu o verdadeiro Jesus na vida daquele cristão. E depois, para mudar isso, é muito difícil. Então, nós, como cristãos, nós não podemos envergonhar o evangelho, vivendo uma vida indigna através do nosso testemunho. Um cristão tem que ter palavra, um cristão tem que ter honra, um cristão tem que ter ética. Um cristão tem que ser um homem e uma mulher de Deus, onde a palavra dele tem valor. Se nós queremos um avivamento, se nós queremos fazer diferença nessa nação, nós devemos andar de tal maneira que quando as pessoas nos olharem, falem: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Não se iluda, há muitas pessoas te observando, há muitas pessoas que estão olhando para você para ver se verão realmente Jesus Cristo ou se verão alguma outra coisa. Que possam ver somente Jesus, que possam ver a luz em você e em mim, que possam realmente ver o sal e que sejamos sal nesse mundo tão corrompido que está hoje, nesse mundo que está indo tão rapidamente para um ponto de destruição, que nós possamos levar o evangelho em tempo e fora de tempo, mas não somente por palavras, mas principalmente pelos nossos atos. Há uma nação para ser conquistada. Aonde você está, você é um instrumento de Deus. Não permita que Satanás te use para falar mal dos irmãos, para falar mal da igreja, para compartilhar coisas negativas. Compartilhe palavra de salvação e fé. Compartilhe o amor de Cristo e faça a diferença onde você estiver. É isso que eu peço para você, que possamos realmente fazer diferença. Que aqueles que nos afligem, os que nos escandalizam, que nos escandalicemos também. E a resposta para esse nosso escândalo seja dobrar os nossos joelhos, orar pedindo misericórdia pelaquela vida e que haja uma conversão real e pedindo para que nós nunca façamos igual. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te leve a ser um instrumento de avivamento aí onde você está, em nome de Jesus.